noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9, e o verso de número 34, somente um versículo só iremos ler. Amém? Hoje, em nome do Senhor, não quero não prima assim, tá? Aí sabe para abrir bolo hoje, pastel para favor, né? Aí tem bolo para ir, adivinha não, acertei, tá? Acertei. Então, o Evangelho segundo João, capítulo número 34, não. João, capítulo número 9. E o versículo. Não estou quase dormindo em pé aqui, daí eu acordei tarde, viu? Mas a gente pode dar cedo, né, patrão? Eu estou com sono aqui, tem com sono, eu já estava tendo campo aqui, todo aqui, mas está incomodando. Eita, meu irmão. Eu ontem na casa da minha celular à tarde, meu irmão, lá que indo embora. Deu meia-noite, vamos, peguei em casa da mulher, fui com a porta três vezes, pastor, voltar de novo. E foi uma hora na porta, pastor. Eu queria ir embora. E Maria ficou uma hora ainda, irmã. E eu falei, meu Deus, Maria, vamos, Maria, vai ter concentração. Eu tenho certeza que não vou aguentar, não continuo com. Ela está com ele, né? Acordei de madrugada, passei a mão na cama da mulher. Depois eu fui e botei no caderno, depois essa mulher vai arrebatar, né? Ela não dorme, não, eu não estou no cabelo. Ela não dorme, não, eu não estou no cabelo. João, capítulo número 9, verso 34. Vamos ler. Disseram eles: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e o expulsaram. Eita. Disseram eles: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e o expulsaram. Amém? Poder ser. Irmãos, não dê credibilidade ao inimigo. Não acredita no que o inimigo fala. Não acredite no que o inimigo diga. Apenas acredite no que o Criador fala. A Bíblia nos conta, nos narra uma história no livro do Evangelho segundo João. Um homem que, desde o ventre da sua mãe, a mãe não sabia que aquela criança iria nascer com uma deficiência visual. A mãe nunca iria imaginar que aquela criança iria nascer com aquela deficiência. Mas uma coisa é que a mãe, gerando aquela criança, ela vendo as outras crianças brincarem, um dia a mãe tinha certeza: meu filho um dia irá também estar brincando igual essa criança está brincando. Mas ao nascer essa criança, a Bíblia relata que os olhos dele nasceu defeituoso, eles nasceram com deficiência. E os pais, ao deparar com aquela situação, os pais cuidou daquela criança. Os pais ajudou aquela criança a crescer, a desenvolver, agora virar um adulto. Irmão, se nós, olha só, eu sempre falei aqui, meu irmão, que na igreja sempre vou repetir para os irmãos, sempre memorizar. Irmãos, Anderson, tu tá trabalhando, não tá? Tá ruim? Ou tá botando? Tá trabalhando. Não tá bom, mas tá trabalhando, tá ruim. Mas se tivesse desempregado, como é que tá? Ruim. Pior. Tá bem pior. Agora imagina uma mãe cuidando daquela criança. E a criança nascendo daquele jeito, feitando daquela forma, aquela criança não tinha direito de brincar com outras crianças. Por que não tinha direito, meus irmãos? Porque uma criança, ao jogar um futebol, ao jogar um videogame, ao correr, aquela criança não tinha como estar no meio da sociedade, porque tinha um defeito. E esse defeito, meu irmão, aquela criança poderia nascer traumatizada. Aquela criança poderia nascer, poderia até não querer mais sair da rua,
não poderia nem mais querer sair, mas o defeito dela só era nas suas vistas. Ela ainda tinha as mãos para poupar. Ele ainda tinha os pés para caminhar. Mas a Bíblia fala que essa criança, ao crescer, os pais deu um sustento até onde podia dar. Mas chegou a hora que aquela criança cresceu, os pais falaram: eu não tenho sustentar você. Agora vamos colocar você, como a lei nos dá direito, colocar você à beira de um caminho. Vai no governo, vamos no governo pedir uma capa que simboliza que você tem uma deficiência, e fica à beira do caminho pedindo esmola, pedindo ajuda. Talvez, meus irmãos, essa criança, esse jovem, poderia até pensar: não vou não. Mas ele precisava de ajuda. Ele precisava de uma grande ajuda. Mas um dia Jesus passa por aquele caminho, João narra, só o único versículo narra aqui nesse João, tá bem, no capítulo 9. Jesus caminhando ao caminho, o discípulo, Jesus viu aquele homem lá, deitado, ou aquele homem sentado, não sei, ali não é nada. Não só, meu irmão, aquele homem estava ali, com os olhos, com aqueles olhos defeituosos. E o discípulo pega Jesus, segura Jesus, para Jesus e fala: mestre, nos ensina uma coisa, porque nossos pais no antepassado nos ensinam uma coisa. O mundo também ensina outras coisas aí, eu não sei direito, porque eu não sei. Mas eu quero saber da tua boca, porque tu és o Criador. Tu és, cria tudo. Porque eu já considero aqui no livro de Isaías 45, assim. Mas embaixo a Bíblia fala que Jesus é Deus, ele cria o bem, ele também cria o mal. E Jesus dizia que ele é o Messias para o seu discípulo. E seu discípulo já ouvia dizer: quem nascesse defeituoso é porque os pais tinham transgredido a lei de Deus. Os pais tinham pecado contra Deus. E os filhos pagavam por culpa dos seus pais. E aí, meus irmãos, ele esqueceu que no livro de Ezequiel está dizendo que os pais não levarão a culpa do filho, e nem os filhos levarão a culpa do pai. Todos que pecaram vão pagar pelos seus próprios erros. Pronto. Só que eles não tinham como saber, porque Pedro não sabia ler, João não sabia ler. Eles que estavam com Jesus só que sabiam ler alguns lá, mas nem todos. Mateus sabia, Levi. Mas Pedro, ele pergunta: Senhor, eu quero saber de ti. Quem pecou, seu pai ou a sua mãe, para que essa criança nascesse cega? Pergunta bem. Meu Deus, como já colocar uma pergunta dessa? O pai ou a mãe pecou, e aí foi transmitido todo o erro para o filho. Porque era esse ensinamento que pregava. Onde você leu o versículo 34, você leu aí, foi? Você é nascido todo em pecado. Quem falou isso? Um mestre da lei, o doutor da lei, que andava com anel de teologia, que andava com aquelas roupas lindas de púrpura, que disse para a humanidade que eles tinham pecado, mas esqueceu não, que não tinha ainda, João não tinha escrito ainda, mas vamos botar. Depois eu falo. E aí ele falou para Jesus, Jesus pega, levanta e olha para todos eles que estavam seguindo a Jesus. Não só o discípulo, mas os fariseus também estavam seguindo a Jesus. Jesus para e diz: olha, nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas isso aconteceu para que Deus manifestasse nele a sua glória. Meu irmão, sabe o que é, Jesus? Jesus disse: olha,
Enquanto há dia, enquanto tem a luz do sol, nós podemos fazer algo, mas chega a noite que não tem como fazer nada. E aí, meus irmãos, os discípulos falaram: não, esse mestre deve estar maluco, deve estar doido, não é possível. Porque ele ensinava de um jeito, irmão. Lembra do apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo foi ensinado por Gamaliel, um homem mais venerado, um homem mais inteligente, um homem que tinha um QI tão excelente lá, isso que Paulo foi ensinado para ele que todas as pessoas que nascessem com deficiência eram nascidas em pecado. Todas as pessoas que eram pobres não poderiam entrar dentro do templo, porque tinha pecado. Esse é o ensinamento deles lá. Então nem pobre poderia entrar dentro da casa de Deus, nem aleijado poderia entrar dentro da casa de Deus, nenhuma pessoa com deficiência poderia entrar dentro da casa de Deus. Só ficava do lado de fora. Mas ainda bem que Deus do lado de fora tem como trabalhar também e colocar pessoas aqui dentro. Ele não poderia entrar, mas os pais dele sim. Os pais dele não tinham deficiência. Os pais dele estavam dentro do templo. Porque, meu irmão, a Bíblia que diz, eu estou falando que a Bíblia fala, porque os pais dele foram chamados para ser interrogados, dizendo: é seu filho mesmo? E os pais dele também sabiam, falou que o judeu já tinha falado: quem confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Imagina, meu irmão, imagine uma pessoa que, vamos falar hoje, uma pessoa que nasceu dentro de uma casa e naquela época, muitos anos atrás, ou até hoje, tem algumas pessoas assim, quem aceitava Jesus era expulso da sua casa. Não tinha direito da família. Não sei se vocês assistiram o filme Deus Não Está Morto, não é? A menina aceitou Jesus, eu vi no livro de Coríntios lá. O pai dela pega ela, expulsa ela e tira de casa. Não, aqui na minha casa eu não quero, porque você não é digna de estar na minha casa, porque você está em pecado. Então, para ele, Jesus tinha pecado. E aí, até hoje tem, meu irmão, pessoas assim, achando que Jesus tem pecado. E lá do canto desse hino aqui, tão bonito, né? Quem foi na cruz? Morreu. Quem foi que derramou a última gota de sangue pelos teus pecados, pelos nossos pecados? Foi quem? Jesus. Mas algumas pessoas, meu irmão, infelizmente não. Irmão, imagina assim: quem de vocês aqui não tinha um defeito? Levante a mão. Quem de vocês aqui não tinha defeito? Levante a mão. Porque, meu irmão, muitas das vezes nós queremos banalizar as pessoas, como os judeus fez aqui, banalizou. E até Pedro, meu irmão, Tiago não tinha ainda, mas João, Pedro, estava dentro com Jesus, perguntou: quem pecou? Porque eles ensinaram assim, irmão. Paulo, Saulo, você aprendeu tudo errado. Porque as pessoas querem ensinar aquilo que não aprendeu ainda. Porque, não, para ensinar tem que aprender, sim ou não? Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Com quem João estava aprendendo o casequeiro? Com quem João estava aprendendo a igreja? Com Deus. João, ele veio, Deus falou para João, porque Deus não falou para João, Deus falou para o seu pai, Zacarias, Deus falou para o seu pai: olha, vai nascer essa criança, e essa criança vai ser diferente, deixa que eu me trate com essa criança. E a Bíblia fala que João foi criado com mel silvestre e gafanhoto. E João
não estar no meio da sociedade. Porque, olha, irmão, imagine, Zacarias era sacerdote. Se não ler a Bíblia, se não ler, eu vou contar para os irmãos que é a história. Zacarias, todo ano, era feito um sorteio para quem estava no Santo do Santo para levar o sacrifício para Deus, para que Deus aceitasse aquele sacrifício para perdoar o pecado do povo. E aí, meu irmão, foi sorteado pela ordem de Zacarias. Zacarias agora tinha que preparar, o ano todo se preparar, para entrar no Santo do Santo, para oferecer a Deus um sacrifício para a expiação do pecado do povo. Zacarias agora se prepara, e aí, meu irmão, o povo ficava lá de fora. Zacarias entrava dentro do santo, aí tinha o Santo do Santo, lugar, meu irmão, que só o sumo sacerdote poderia entrar, que era escolhido, e Zacarias foi escolhido. E agora, meu irmão, Zacarias entra no Santo do Santo. Quando ele entra no Santo do Santo, quem está lá? Um varão. Fala para Zacarias: Zacarias, a tua oração subiu ao céu, e tua esposa Isabel terás um filho. Irmão, olha só, Zacarias, meu irmão, ele quem era? Sumo sacerdote. Foi ensinando para os irmãos, não. Tem pessoa que está, mas não sabe de nada da lei de Deus, pastor Celso. Zacarias estava ali. Agora o anjo fala: Zacarias, você, a sua esposa vai ter um filho. E Zacarias fala assim, diaconisa Márcia: como sucederá isso? Que eu e a minha esposa somos velhos, somos idosos, já estamos avançados em idade, já vamos quase ao pé da cova. Zacarias, se tu lesse no livro de Gênesis que eu fiz com Abraão, tu saberias que da qualquer mulher eu posso gerar filho. Mas se você lesse, Zacarias, se você, Zacarias, estudasse a minha lei, se você guardasse a minha lei, como Davi falou, gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas a Bíblia fala que com alguns seres humanos, alguns homens, ele vai ao espelho, se olha ao espelho, mas depois passou, não lembra mais se tem cabelo grisalho, se tem um olho roxo, um olho azul, um olho preto, sei lá o quê. Ele esquece. Mas você contemplou a sua face, você contemplou os seus olhos. E eu sei mesmo, eu tenho uma cicatriz aqui. Eu sei que eu tenho. Quando eu vou no espelho, quando eu vou no espelho lá, pastor Celso, eu vejo que eu tenho cicatrizes aqui. Como eu recebi a cicatriz, meu irmão? Eu tenho cicatriz aqui. Bem no meu quê? Mas eu lembro isso a você que eu tenho. Por quê? O espelho provou para mim que eu tenho uma cicatriz. Só para os irmãos entenderem. Mas tem pessoa que esquece de onde veio, esquece quem era, esquece que Deus um dia o ajudou. E agora Zacarias esqueceu, pode até ter lido, mas esqueceu. E falou: como sucederá isso? E o anjo fala: Zacarias, você vai ficar mudo, Zacarias, porque você duvidou da palavra de Deus, que você sendo sumo sacerdote, você sendo exemplo, Zacarias. Aí o mesmo anjo vai a Maria, uma camponesa que não sabia ler, não sabia escrever. Se os homens daquela época não sabiam, imagina as mulheres. Mas o anjo chega até Maria: salve agraciada, o Senhor é convosco, bendita é tu entre as mulheres. Entendeu, meu irmão? E o anjo fala para Maria: Maria, Deus quer que você abra o coração para Ele e permita, Maria, que Deus coloque um filho dentro de você, e que esse filho se chamará ungido, o Messias. E Maria faz a mesma pergunta, diácono Lázaro: como sucederá isto? A mesma pergunta. A mesma pergunta, missão está na casa. A mesma pergunta, igreja, que Zacarias faz, Maria também faz. Mas Maria não foi punida. Por quê? Porque Maria não conhecia as Escrituras.
Mas Zacarias conhecia as Escrituras, mas não fazia pouco caso das Escrituras. Olha a diferença, meus irmãos. A pessoa fala, por que o povo do mundo está desse jeito? Porque, meu irmão, eles não conhecem Cristo. Pode até, mas nós não conhecemos. Vamos voltar. E Maria fala, cumpra na tua serva o querer de Deus. Aleluia! E aí, meu irmão, Maria ficou grávida. Isabel também ficou grávida. Maria agora vai confirmar com Isabel. E quando Maria põe os pés na casa de Isabel com 6 meses de grávida, a Bíblia fala que a criança entra de Isabel. Isabel fala, o que faz a mãe do meu Senhor na minha casa? Aleluia, Deus. O que faz a mãe do meu Senhor na minha casa? Isabel, meu irmão, se prostra perante Maria. E Maria era nova, Isabel já era velha, pastor Céu. Só é a diferença. Irmão, tem que obedecer. Não vou obedecer não, que é mais novo do que meu irmão. Quando Deus dá ordem, obedeça a ordem de Deus. Você pode ter anos e anos, amado, que a cabeça de Deus deu autoridade. Siga a autoridade que Deus deu para quem Ele quer dar. E Isabel ficou com Maria ali. E Maria lhe conta as bênçãos para Isabel. Tudo bem, agora João cresce de Laerte. Vai morar vai ficar no deserto. Aí o povo reclama de tudo, né? Está um calor escaldante, ele manda chuva, Senhor, manda chuva. Para que tanta chuva? Para que tanta chuva? Para que esse calor? Irmão, por que nós somos humanos só assim, não, hein? Por quê? Senhor, eu quero trabalhar, Senhor. Eu quero emprego, né? Aí Deus dá emprego para nós. Mas daqui a pouco, Deus, eu estou cansado de ir para a tua casa, Senhor. Eu não quero fazer algo mais, porque desde que Ele faz, eu não vou fazer não, né, irmão? O que é para tu fazer, tem que fazer tu, né? Outra pessoa. Porque, olha, aprenda uma coisa. Deus dá um dom para cada um, ajudar uns aos outros. Os irmãos esqueceram disso? Não sei. Mas vamos voltar. E João crescendo, comendo mel silvestre e comendo gafanhoto, mel e gafanhoto silvestre. Aí chega os doutores da lei, Lázaro, os fariseus, Zacarias, que era o sumo sacerdote, né? Porque eles conheciam também, mas não conheciam. Zacarias, o sumo sacerdote, irmão, quem é que não conhece o Papa? Antigamente ninguém conhecia, né? Porque não tinha televisão, mas hoje em dia com televisão. A pessoa que não sabe quem é o Papa, não fala, meu irmão. Não sabe o nome do Papa? Você pode até esquecer, mas existe um Papa que está governando toda a Igreja Católica. Você não sabe disso? Não, Papa. Então, meu irmão, Zacarias era o sumo sacerdote. Toda pessoa que era devoto, toda pessoa que ia para o templo, conhecia Zacarias. Porque ele era o sumo sacerdote. Ele entrava ali e falava para o povo: olha, Deus recebeu a oração. Mas Zacarias agora chega. O que aconteceu na Bíblia? O que aconteceu? Vai falar que Zacarias pecou, meu irmão. Vai falar que Zacarias pecou. Ele pecou sim, porque ele duvidou. Ele duvidou, ele pecou. Ou não pecou? Aí sim, mas aí, cadê o sumo sacerdote para a pessoa? Zacarias, tu pecou, Zacarias. Tu pecou. Aconteceu alguma coisa, tu não morreu, mas tu está mudo. Tu não era mudo, tu não nasceu mudo, agora tu está mudo. Porque Zacarias pecou, duvidou. Duvidou, meu irmão, duvidou do próprio Deus, meu irmão. Zacarias duvidou. E agora João Batista estava onde? Zacarias duvidou. Zacarias e Isabel, sem saber de nada. Bem, mas agora, Zacarias, ao João nascer, João coloca, cadê o nome de João? Tudo bem, colocou João, era para a ordem. Pela ordem não era para colocar João. Pela ordem não. João, Zacarias não quis João, sacerdote não, mas foi Deus quando colocar. Ele Deus colocou, ele colocou João. E agora, meus irmãos, João não estava mais misturado com os fariseus. Porque todo que nascia pela linhagem do sacerdote tinha que seguir a linhagem do sacerdote.
Tinha que seguir lá isso. Agora, João, Deus falou da Zacarias, põe João na minha escola agora, que eu vou ensinar ele. Sou eu e ele. Ele tem que aprender agora comigo. Glória a Deus. E João, meu irmão, olha o que a Bíblia fala. Nascido de mulher, nunca houve profeta igual João Batista e nunca haverá um homem igual João. Quem falou isso? Jesus, meu irmão. Não adianta você falar, não, João. Não fala não na Bíblia. Tu já viu João colocar a mão no ressuscitar um morto? João, tu já viu João curar o enfermo, pastor Celso, pela Bíblia? Tu já viu, pastor Lucas? Não. Mas a pessoa acha que profeta é as pessoas que... Não, meu irmão. Profeta que segue a Deus, meu irmão. Que segue a Deus ao pé da letra e não quer desviar nem para a esquerda nem para a direita. Isso que é um profeta, é um porta-voz de Deus. Porque o diabo também tem o poder de curar. Tem. O diabo também tem o poder, porque a Bíblia fala no livro de Gênesis, o diabo ele fez a mesma coisa que Moisés fez. E a Bíblia também fala que Jesus ele falou que o diabo ele tem o poder. Paulo falou que o diabo tem o poder de transfigurar com um anjo de luz. Agora Jesus falou também assim: eu vi Satanás cair como um raio na terra. Então, meu irmão, o diabo tem poder sim. E nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão. Porque nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Porque tem pessoas que fazem isso totalmente errado. E nós estamos vendo na cara dura. É que tem isso de Deus. Isso é de Deus. Essa mulher é de Deus. Isso é de Deus. Irmão, de Deus. De Deus. Uma mulher com 3 maridos é de Deus. Um homem com 2 mulheres é de Deus. Um homem que ainda toma uísque é de Deus. Um homem ainda que fuma maconha, baseado, isso é de Deus. Um homem ainda que leva com cheiro a cocaína é de Deus. Que Deus é este? Irmão, Deus, quando ele opera sem deixar nenhuma cicatriz. Deus opera, meu irmão, sem deixar as pessoas do mundo tremerem fora. Então é um verdadeiro homem de Deus. Faz o que Deus manda e o que Deus pede para fazer. E a pessoa obedece. Não precisa ter igreja cheia, não precisa falar em língua, não precisa recitar morte, não precisa, não. O que precisa é obedecer a palavra de Deus. Só isso, só e pronto. E João obedeceu. E agora os fariseus chegam, olha, vem João Batista, não comia, não bebia, não dava almoço. Esse homem tem demônio. Vem Jesus, também tem demônio. E agora, pastor, como que é? Se dá frio, reclama. Se dá calor, reclama. Se dá, não quer filho, não tem filho, reclama. Se tem filho, reclama. Se dá desempregado, reclama. Se está empregado, reclama. Se está solteiro, quer casar. Casou, reclama. O que é que você quer, meu irmão? O que é que você quer? Está no mundo querendo aceitar Jesus. Vem aceitar Jesus, reclama. Aqui ninguém é do quê? Entendeu meu coração, não é? Mas se você andar com Deus, você vai aprender com Deus. Eu vou caminhar, andar com Deus. Eu vou aprender com Deus. E o meu Deus, Ele me fortalece em toda a circunstância. E aí, meu irmão, Paulo falou: Paulo, considero lá isso tudo o que eu aprendi como esteco, com Gamaliel e com isso, porque me ensinaram tudo errado. Me ensinaram que pobre não tinha direito, me ensinaram que mulher não tinha direito, me ensinaram que cego não tem direito, me ensinaram que aleijado não tem direito, me ensinaram tudo isso. Mas uma mãe que tem um filho nunca vai abandonar, pode estar a situação que for, pode, irmão, eu não sei o que montaria, no hospital a pessoa está lá, venha para casa morrendo, venha abraça aquela criança lá e beija aquela criança. Eu não beijaria, tu não beijaria que nasceu, porque se eu já ganhar. Porque, meu irmão, você não dá sua entranha. O irmão, se você não sabe o que é isso, aprenda, meu irmão. Quando a pessoa tem a verdadeira paixão de Cristo dentro dele, ele vai ver. Se eu beliscar o seu filho vai chorar. E se você beliscar o meu filho, também ele vai chorar também. E por que eu quero beliscar o filho dos outros e ninguém quer que você belisque o filho? Por que você quer falar mal dos outros e não quer que você falar mal de você? Se eu sei falar mal de ninguém, se eu falar mal de mim, mas não falando.
Imagina falando. Entendeu, meu irmão? Só uma imaginação. Só vou ficar aqui no céu. Só. E aí, meu irmão? Calma, eu vou fechar até a Bíblia já, porque... E aí o cego, falaram para o cego, olha, dê glória a Deus, esse homem é pecador, dê glória a Deus, esse homem não serve para nada, dê glória a Deus, né? Esse homem aí. Aí o cego fala, o quê? Eu dar glória a Deus? Falar que esse homem é pecador? Ele falou assim, olha, se é pecador, eu, o cego, não sei, porque eu não sei quem é que me curou. Só sei que o nome dele é Jesus, o Cristo. Mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. Eu era cego, agora eu estou vendo. Irmãos, eu não conseguia ver as coisas de Deus, mas agora eu vejo as coisas de Deus, eu vejo o futuro lá para frente, porque Deus me mostrou o futuro. Deus abriu os meus olhos para ver as coisas. Quem não tem, meu irmão, problema seu, mas se você, meu irmão, começar só a olhar para Jesus, parar de olhar para as pessoas, você vai ver o que Deus vai fazer no meio da tua família, no meio da tua parentela. Você vai ver, irmão, que tudo que o diabo está fazendo é contenda, é inimizade, é divisões. É a pessoa que fala que só ele que é, só ela que é, se ele não cantar, se ele não cantar, se ele não pregar, se ele não orar. Irmão, para com isso. Para com isso, minha amada. Para com isso, meu amado. Porque Deus tem muitas pessoas, falou para Elias, tem muitas pessoas, Elias, que queriam estar no teu lugar, Elias. Mas eu, Elias, não permiti, porque eu escolhi foi você, porque você tem potencial para isso. Mas não se orgulha, porque o apóstolo Pedro escreve, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Pelina, por que se humilha Ana, Pelina? Só porque não tem filho, Pelina? Agora Ana vai ter filhos e mais filhos, e você ainda tem mais. Entendeu agora, meus irmãos? Por que tem muitas pessoas que oravam e não orando mais? Por que tem pessoas que cantavam e não cantar mais? Não, é mentira, galera, não mesmo. Porque o pastor está gritando. Não, sabe o que é? Perdeu a vontade. Não tem mais nada. Está seco, está rouco. A gente convida nesta noite em nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito Santo, receba a autoridade, receba poder, receba virtude, porque Deus não quer ninguém que não quer fazer nada. Deus quer de todo trabalhando para o seu reino. Mas para de olhar para terceiro, olha para o Criador, olha somente para Ele, porque se eu parasse para olhar para terceiro, eu nunca chegaria até aqui. Porque eu nunca parei para olhar para terceiro, eu nunca parei para olhar se tem 2, 3 pessoas. O que eu parei foi para dizer, eu vou buscar o meu Deus, que eu sei que não era. E eu não quero voltar, que eu era no passado. O irmão Antônio sempre falava, era muito crenqueiro, era mesmo, irmão. Pensa uma pessoa que era endiabrado, era eu. Pensa aí. Se você era meu irmão, eu era 10 vezes mais do que você. Eu conversava com o diabo, quem conversou com o diabo aqui? Já conversou lá com o diabo? Já começou com o diabo? Já começou com o diabo? Não, eu estou falando, quem você já começou com o diabo aqui? Quem você já começou com o diabo aqui? Fala para mim quem deu já. Não, ele não era meu amigo. Como eu sou o diabo, é meu amigo. Dizendo ser meu amigo. Estou falando para você com toda certeza. O diabo dizia que eu acreditava nele. Eu acreditava naquele meu amigo. Ele mandava fazer espaço, fazia escondido. Mandava fazer isso aqui, eu fazia escondido lá. Ele conversava comigo, eu estava de madrugada lá, faz isso aqui, eu ia fazer. E aí depois eu ia dormir. Deus ficou o diabo e falava, agora sim, está tudo certo, Deus. Aí Deus ia. Eu falava com minha mãe, minha paciência, o diabo, o isso. Eu era o santinho, era santinho, quietinho, não era mais um capetado, meus irmãos. Não bebia, não roubava, não fumava para nada disso. Mas eu era um capeta em forma de gente. Já meu corporal nenhum, meu irmão. Medo de ninguém eu tinha. Pronto. Não tinha medo de ninguém, nem de perceber. Porque eu xingava a Deus, eu xingava a Deus todo dia da minha vida. Eu xingava a Deus, falava que Deus era errado, o diabo que era certo, e uma pessoa tem consistência. Falando eu. Entendeu agora? Agora Deus me libertou. Eu não dormia, eu ia deitar, 5 horas da manhã, eu estava acordado ainda. Meu pai chegava e falava assim: Santinho, levanta, eu estava lá querendo dormir, jogava água em cima do quarto, lá para me levantar.
Eu tinha uma raiva do meu pai danada. Ele não sabia do meu sofrimento. Carnaval, pulava 10 carnaval, não ficava, estava beleza no carnaval. E eu falei pro Thiago ontem, pulava carnaval assim, meu irmão, olha, cara, né? Já pulou carnaval assim, nunca, já? Já pulou, pastor irmão? Pastor irmão, tinha minha gangue, pulava carnaval assim, quem enfrentava, meu irmão, quem enfrentava ele? Era na guerra, né, doido? Parecia um esqueleto humano, mas aí, meu irmão, quem incorporava em mim, irmão, qualquer pessoa que ia pra cima, não estava nem aí. E nunca apanhei, nunca apanhei, não. Porque o diabo aí depois eu peguei e vi o que Jesus fez comigo agora. Eu vou olhar para as pessoas e falar, não, Jesus é melhor. Eu quero morrer com Cristo na minha vida. Porque eu tenho prazer. Eu tenho prazer em ir na igreja. Eu tenho prazer quando eu estou aprendendo minhas coisas lá, estava pegando minha hora, o rapaz pegou um celular e falei, ó, fechei aqui, tu quiser pegar na igreja, porque eu tenho compromisso, eu vou na igreja. Eu tenho prazer, meus irmãos, eu tenho prazer. De encontrar na manhã, chegou meu horário aqui, acabou. Amanhã Deus proverá, mas eu tenho que fazer o que Ele deu. Porque, meu, se eu começar, meu irmão, ficar fraco, é como sol, meus irmãos. Você sabe que a lua brilha? Por causa do sol. Agora imagina a pessoa sem vir ouvir a palavra. Só vem, então mesmo a pessoa, por favor, meu irmão, para com isso. Vamos buscar Deus, não se pode achar, invocar irmãos da terra. Invoca Deus, irmãos da terra, meu amado. Para com isso. Quando acabou, eu tenho que ver novela. Amém? Mas não sai da igreja para ouvir novela, porque eu dei vontade de pegar. Vou correr para cima, meu filho, meu irmão. Para, meu irmão. Jesus está em primeiro lugar para quem quer. Amém? Para quem quer, Jesus está em primeiro lugar. Eu gosto de assistir, mas eu não gosto. Mas eu vou largar. A minha esposa veio para reclamar, eu gosto de trazer um cara lá. Chegou, deu 10 e meia, 11 horas, eu vou dormir. Eu gosto de fumar, assim, cedo. Mas não vou dormir. Antigamente ficava até 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã assistindo. Agora não. Por que, meu irmão? Porque eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso de pegar, buscar Deus. Por que, meu irmão? Porque, meu irmão, o diabo oferece muitas coisas para nós, para nos prender. Para te prender. E vai aprendendo pouco a pouco. Vai aprendendo pouco a pouco. Quando eu vejo a pessoa está preso, sem poder sair, pastor, ora por mim. Irmã, ora por mim. A irmã que orava, não orava mais. A irmã que buscava, não buscava mais. A irmã que estava. Por quê? Porque, meu irmão, não está vindo buscar mais a Deus. Buscar Deus em casa, irmão. Se for para buscar Deus em casa, Deus fecha a igreja. Vai todo mundo buscar em casa. Se na pandemia, meu irmão, eu não tivesse coragem, na pandemia, eu não tivesse coragem, você não estaria aqui hoje aqui, não. Mauro não estaria, não. Eu enfrentei, falei, vamos orar na igreja fechada, mas não vamos dar lugar à pandemia, não. Porque, meu irmão, você tem que ter visão. Visão, o que é visão? Se ele pode sair, porque eu não posso. Se ela pode sair para a padaria, para a casa lotérica, pegar filho na casa lotérica, 1 metro de distância, é que loucura, 1 metro de distância ali. Aí depois eu tenho que sair de volta, passar de novo por aqui, porque a pandemia só está ali e não está aqui. Só está lá, só está aqui e não está lá. Eu imagino dessa forma, pastor Lucas. Vai para a padaria lá, me dá 10 pães. Como é que tem que comer? Aí vai para casa, pega, abre um olho, só pode ver. Aí eu carro no ônibus, no metrô lá, a mulher pegava a massa, tirava comida na sua lá, fechava o chão.